Olá pessoal, bem, hoje eu quero tratar com vocês aqui, estudar com vocês a respeito de uma das parábolas de Jesus, a parábola dos lavradores maus, uma das parábolas mais mal interpretadas pelos cristãos em geral e também pelos teólogos. Bem, vamos ler a parábola? Lucas no capítulo 20, do verso 9 em diante, nós encontramos o seguinte: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, também o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores razoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Bem, esta é uma parábola que tem sido mal interpretada por teólogos e pela igreja de uma forma geral. Em toda parábola há uma mensagem secreta, uma mensagem oculta. Jesus começa contando a parábola referindo-se a uma vinha. Bem, Jesus não está aqui falando de agricultura, não está falando de uma plantação. Do que então ele está falando? Vamos abrir a nossa Bíblia, aí no livro de Isaías, no capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Gente, vamos deixar isso claro na parábola dos lavradores maus? A vinha é Israel, e ponto final. Bem, a quem Jesus estava falando nesta ocasião? Olha, vamos voltar lá para o livro de São Lucas, no capítulo 20, só que agora nos primeiros versos. Diz o seguinte, verso 1: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e o arguíram, e fizeram ele uma pergunta, e Jesus respondeu com outra pergunta, né? E no final Jesus disse: pois nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Porque eles perguntavam com que autoridade Jesus fazia o que estava fazendo. E em seguida, verso 9, aí vem a parábola dos lavradores maus, passou Jesus a proferir esta parábola. Certo homem plantou uma vinha. Jesus estava se dirigindo aos sacerdotes, aos escribas, aos saduceus, que era quem administrava, quem cuidava ali daquilo que se fazia no templo, e também aos anciãos. Era para estas pessoas que Jesus dirigiu esta parábola. E querem uma prova? Olha, no próprio capítulo 20, mas agora, lá no verso 19, diz o seguinte: naquela mesma hora, os escribas, os sacerdotes, os anciãos procuravam lançar-lhes mão, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Eles próprios não tinham dúvida. A vinha aqui é apenas citada, está de passagem. Na verdade, o objetivo da parábola é atingir os lavradores. Quem eram os lavradores? Aqueles que administravam a vinha. Se a vinha é Israel, os lavradores
eram os líderes de Israel, os saduceus, sacerdotes, escribas e anciãos, que na verdade pensavam apenas em si próprios. Por exemplo, os saduceus eram extremamente corruptos. Muitos deles, nem levitas eram e viviam apenas para tirar vantagens pessoais. Bem, a parábola, portanto, não ensina em nenhum momento que a vinha seria removida, mas que aqueles que a tinham arrendado, sim, estes seriam removidos. Se a vinha é Israel e a vinha é Israel, então aqueles que estavam liderando Israel, estes sim seriam removidos. E foi o que aconteceu. Cerca de 10 anos depois de Jesus contar esta parábola, os saduceus sofreram um grande revés político e já não tinham mais o controle do templo. E depois, no ano 70, os saduceus simplesmente deixaram de existir, ao passo que Israel continua existindo até hoje. E então eu pergunto, a quem Jesus estava se referindo com esta parábola? À vinha Israel ou a quem a vinha tinha sido arrendada, que eram sacerdotes, saduceus, escribas e anciãos, os líderes do povo, os líderes de Israel, os arrendatários da vinha? Bem, gente, agora eu acho que está absolutamente claro. Os teólogos, a igreja e os cristãos em geral, na verdade, não precisam mais se preocupar que a igreja, que Israel foi rejeitado, que Israel será removido, que a igreja agora é o Israel espiritual. Na verdade, Deus já tem uma proposta para eliminar Israel. E esta eu vou ler com vocês no livro de Jeremias, no capítulo 31, no verso 35 em diante. E diz o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Será que precisamos dizer mais alguma coisa para aqueles que ao longo da sua vida, à semelhança de Lutero, têm dito que Israel foi rejeitado e que a igreja agora ocupa o seu lugar sendo Israel espiritual?